Fala aí meu povo, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de atualização da carteira pública. Hoje nós vamos fazer o aporte do mês de novembro de 2025, o penúltimo aporte do ano, né? Só falta aí mais um mês pra gente encerrar o ano de 2025. Pra quem não sabe, desde o início de 2022 eu venho aqui todos os meses gravar esse vídeo mostrando na prática a estruturação de uma carteira de investimentos. Nós começamos do zero mesmo, lá no início de 2022, e eu mostro aqui na prática a estruturação, as escolhas que a gente vem fazendo ao longo do tempo. Mês a mês eu faço um aporte aqui de R$500 mais os dividendos, mostrando esse balanceamento, mostrando a estruturação, para que vocês possam ver na prática como funciona uma organização, uma estruturação de carteira, e que possa também ajudar vocês na organização e estruturação na carteira de vocês. É que sempre bom lembrar que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, não é para você simplesmente pegar ali os ativos que eu já invisto aqui na minha carteira, nessa carteira pública, e simplesmente replicar para vocês. Em hipótese alguma vocês podem fazer isso. Isso porque vocês precisam entender como funciona, como selecionar cada um desses ativos e ver se faz sentido para você, ver se faz sentido na sua estratégia, dentro do seu perfil, dentro dos seus objetivos. Que eu já tenho uma experiência, um nível de clareza com certeza diferente do de vocês. O grande segredo dos investimentos é o quanto antes você aprender uma estratégia, entender como funciona cada classe, e adaptar uma estratégia de montagem de carteira dentro do seu perfil, dentro dos seus objetivos, que é exatamente o que eu ensino, por exemplo, lá dentro da nossa mentoria, na mentoria Clube Invest, no método carteira blindada. Inclusive, após esse vídeo, se você quiser conhecer, eu vou deixar o link para você conhecer o nosso trabalho. Tenho certeza que vai te ajudar demais também. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês, além de mostrar o nosso aporte, mostrar toda a estruturação, como está a rentabilidade, como está o desempenho da nossa carteira ao longo do tempo, a evolução dos dividendos. Como vocês puderam ver aí no título do vídeo, a gente adicionou um novo ETF lá no exterior para trazer uma diversificação um pouquinho diferente para nossa carteira. Esse ETF que eu já venho analisando e estudando há um certo tempo, vou mostrar detalhadamente qual é a lógica ou por que a gente adicionou esse ETF aqui também. Mas vamos lá, sem mais enrolação, bora pro vídeo, bora para nossa estrutura e bora pro aporte do mês de novembro de 2025. Primeiramente, vamos aqui para a parte estrutural da nossa carteira, vou mostrar um pouquinho para vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui na composição. Primeiramente, a gente está com o aporte hoje, antes do aporte, dia 28/11 de 2025. A gente está com um valor investido de 28.813. Então, como eu disse, a gente vai aportar os R$500 mais os dividendos, que está dando ali mais ou menos R$150, ou seja, vamos investir cerca de R$650, ou seja, vamos passar dos R$29 mil investidos. Estamos nos aproximando dos R$30 mil investidos. Muito legal, muito positivo. Aqui está a nossa macroalocação. O que é a nossa macroalocação? A porcentagem que a gente tem em cada classe. E a gente tem uma meta para cada uma dessas classes, né? A gente tem aqui, por exemplo, ações. A nossa meta é 30%. E a gente está com 32%, ou seja, está um pouquinho acima. Fundo imobiliário, a nossa meta é 30%. Estamos com 29%, praticamente em 30%. Tesouro direto, que é o nosso tesouro IPCA+, nossa meta é 15%. E a gente está com 16%, um pouquinho acima também. E ETF no exterior, a nossa meta é 25%. E a gente está abaixo, 22%. Então, boa parte desse aporte desse mês, cerca de 50%, ali um pouquinho menos da metade do aporte, eu vou deixar para exterior, para a gente subir um pouquinho essa porcentagem. O restante eu vou distribuir nas três classes, dando uma prioridade mais para fundo imobiliário, porque é a única das outras três que estão abaixo da nossa porcentagem. Então, pessoal, para você balancear bem uma carteira, você sempre tem que focar naquela classe que está mais para trás da sua meta. Então é importante que você defina uma meta para que você tenha um direcionamento, você saiba onde ir todos os meses. Eu gosto todos os meses, tanto nessa carteira como na minha carteira pessoal, eu gosto de distribuir em várias. Eu gosto de concentrar em uma única classe, mas eu sempre dou foco naquela classe que está mais para trás. Então, por exemplo, Pedro, eu ainda não montei minha reserva de emergência, estou longe da meta da minha reserva de emergência. Cara, foca primeiro na sua reserva de emergência, usando a maior parte na sua reserva de emergência até você chegar na meta, e aí sim você começar a distribuir mais na sua carteira de longo prazo. Então tenha uma meta, defina quanto você quer ali em cada classe, mas você, lembrando sempre, você sempre vai definir a sua meta, a sua porcentagem meta, com base
base no seu conhecimento. Então não adianta nada você definir, eu quero também ter 30% em ações, 30% em fundo imobiliário, se você não conhece nada sobre essas classes. Então vai com calma. Se você está começando, sua maior porcentagem deve ser em renda fixa, porque você está aprendendo ainda. Começa ali, vou definir uma meta inicial para 10% em ações, 10% em fundo imobiliário, 10% no exterior. E à medida que seu conhecimento vai aumentando, você vai ampliando essas porcentagens. E vai com calma e estratégia. Agora, dando uma olhada na rentabilidade da nossa carteira desde o início, né? Desde lá do início de 2022, aqui está a nossa carteira, né? Vocês podem ver que a rentabilidade dela desde o início foi 60%, tá? Ali desde o início de 2022 até o momento agora. Do Ibovespa foi de 43% e do CDI 53%. Tá vendo que a gente já começou a distanciar um pouquinho das duas principais referências, que é o Ibovespa e o CDI, né? Justamente por quê? Porque a gente tem uma carteira diversificada com bons ativos e mantém a consistência nos aportes. Já em relação aos proventos, vejam a evolução do nosso recebimento, né? Lá no início a gente recebia cerca de R$1, R$1,34, depois foi para 3, depois foi para 14, depois foi caindo de novo, aí a gente foi aumentando, né? Deixa eu voltar aqui. Aí foi aos pouquinhos, foi subindo, e à medida que a gente vai investindo cada vez mais, todos os meses, mantém a consistência, a gente vê que vai evoluindo bastante. Esse mês, o mês de novembro, a gente bateu o segundo melhor mês de recebimento de dividendos, R$151 no mesmo mês. O recorde tinha sido lá em maio, que foi 157, então a gente já está se aproximando ali de um novo recorde, que foi em maio. Esse mês foi realmente muito bom, a gente passou dos R$150 em recebimentos de renda passiva. E vamos reinvestir tudo agora nesse mês. Dando uma olhada diretamente aqui nas nossas ações, nos nossos ativos, aqui é a nossa carteira de ações com 9 ações, 9 ativos dentro da nossa carteira. Vamos dar uma olhada aqui nas maiores posições: Santander, seguido de Taesa, depois de Banco do Brasil. Com essa subida do Ibovespa, com essa subida da Bolsa Brasileira aí nos últimos meses, praticamente todas as nossas ações estão no positivo, menos Banco do Brasil. Banco do Brasil é a única que destoou aí no curto prazo, justamente porque vem apresentando resultados abaixo da expectativa. O Banco do Brasil vem apresentando ali alguns problemas operacionais internos, um crescimento, né, da inadimplência dos seus devedores. Isso vem prejudicando o resultado do banco. Mas tirando o Banco do Brasil, a gente vê que todas as nossas empresas estão no positivo, sendo que algumas delas estão bem positivas, né? Por exemplo, Banco Porto Seguro, 100% de valorização, Sanepar, 70%, Itaúsa, quase 30%, Santander, 20%, Taesa, 25%, enfim, uma carteira bem positiva em relação às ações aqui no Brasil. E vocês podem ver que é uma carteira muito equilibrada. A nossa maior posição a gente tem R$1.100 e a menor posição 933. Veja como que está todo mundo próximo, equilibrado. Isso traz uma segurança muito boa. Já em fundos imobiliários, a gente tem 8 fundos imobiliários. A gente pode ver aqui que a nossa maior posição é o VISC 11 com 1.310 e a última, a menor posição, o Gari 11 com 300, muito porque foi o último fundo imobiliário que eu adicionei recentemente. A gente está comprando aos pouquinhos e já ele está próximo aqui dos demais também. Já fundo imobiliário, a gente vê que ainda tem alguns que estão negativos, como o XPLG, o HGCR, o RSR11, são os 3 que ainda estão negativos, mas que vêm se recuperando e subindo nos últimos meses. Aqui a gente tem nosso Tesouro IPCA+, né? A gente tem cerca de R$4.600 nele, bem positivo, obviamente, renda fixa, né? A gente tem o Tesouro IPCA 2026, que a gente comprava no passado, e agora a gente está comprando o 2029, desde que o 2026 saiu de circulação e entrou o 2029 no lugar, a gente vem comprando consistentemente. Eu vou comprar mais um pouquinho dele esse mês. E por último, a nossa classe no exterior, né, ETFs no exterior, a gente tem o VNQ e o VO. O VO com $800 e o VNQ com $400, metade. O VO é um ETF com as maiores empresas americanas, as 500 maiores empresas americanas, e o VNQ é um ETF com os maiores REITs, os fundos imobiliários americanos. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai incluir um novo ETF totalmente diferente desses dois, que é o VEA, o VEA. Esse ETF, basicamente, pessoal, ele investe em grandes empresas renomadas, mas que estão fora dos Estados Unidos. Então a ideia aqui é trazer um pouco mais de diversificação para os nossos ativos fora do Brasil, porque aqui está tudo concentrado nos Estados Unidos. A gente vai investir em grandes empresas renomadas, empresas gigantes que estão fora, na Ásia, na Europa, por exemplo.
e eu vou falar um pouquinho sobre esse ETF para vocês. Então vamos lá, pessoal, esse aqui é o VA, um ETF que investe em empresas no mundo inteiro, fora dos Estados Unidos. Vamos lá, atualmente uma cota está custando 61 dólares, a gente teve uma valorização nos últimos 12 meses de 27% e nos últimos 60 meses de 60%. Ele tem um dividendinho de baixo, né? O foco desse tipo de investimento, investir em ETFs no exterior, a gente esquece dividendos, o foco aqui é valorização, multiplicação de patrimônio, mas ele paga sim, assim como o VO e o VNQ, ele paga trimestralmente. Ele também é um ETF da Vanguard, uma das maiores gestoras do mundo, assim como o VO e o VNQ. E aqui no Investidor 10 traz algumas características do fundo. É um fundo de índice negociado na Bolsa Americana, nos Estados Unidos, e é composto por empresas de pequeno, médio e grande porte, situadas em mercados e países desenvolvidos, exceto nos Estados Unidos. Esse índice que o VEA replica, ele é um dos mais importantes e acompanhados do mundo, servindo como referência para o desempenho de mercados acionários mundiais. Aqui eu estou no site da própria Vanguard, vamos traduzir aqui a página para ficar mais fácil da gente entender. Ou seja, é um ETF que foca em mercados desenvolvidos. Qual que é a taxa de administração do ETF? Apenas de 0,03, uma taxa muito baixa, assim como dos outros ETFs que a gente tem. Classes de ativos, ações internacionais e globais. É um ETF que existe desde 2007, ou seja, é um ETF que já se provou no tempo, muito tempo de mercado, quase 20 anos de mercado. Dentro desse ETF, pessoal, existem 3.866 ações. É um ETF extremamente diversificado, o que traz uma segurança maior ainda para a gente. Vejam bem as distribuições nos mercados mundiais, nos mercados globais. Mercados emergentes, fora. Então, ele não investe em empresas em países emergentes, como o Brasil, por exemplo. Não vai entrar empresas brasileiras, só vão entrar empresas em países e regiões desenvolvidas, como a Europa, a América do Norte. Vamos dar uma olhada aqui em algumas empresas importantes que ele tem dentro do portfólio, que naturalmente vocês conhecem. Samsung, vejam bem que as posições, né, aqui estão as maiores posições dentro desse ETF. Você percebe que são empresas que possuem posições bem baixas, justamente por quê? Porque existem quase 4.000 empresas dentro desse ETF. Aqui a gente tem a Samsung, AstraZeneca, que era uma empresa que ficou famosa, principalmente na pandemia, HSBC, Nestlé, Shell, Toyota, Mitsubishi, Sony, Banco Santander, Unilever, que é uma empresa gigantesca também. Enfim, pessoal, várias e várias empresas extremamente consolidadas, espalhadas pelo mundo inteiro. Então assim a gente fecha uma diversificação muito interessante aqui no exterior, né? Uma maior posição nas maiores empresas do mundo, que estão concentradas ali a sua maioria nos Estados Unidos. As grandes empresas norte-americanas já estão aqui dentro do VO. Os melhores e maiores imóveis do mundo, que são os que estão lá nos Estados Unidos, através dos REITs americanos. E agora a gente traz uma nova gama de empresas gigantescas espalhadas pelo resto do mundo em mercados desenvolvidos. E aqui estão os nossos aportes, as nossas transações de hoje. Os ETFs, comprei, como eu falei para vocês, eu adicionei um ETF novo, que é o VEA, o novo ETF aqui da nossa carteira, mas eu comprei um pouquinho também de VNQ e VO. Os 250 dólares que eu mandei para lá, os 250 reais, desculpa, os 250 reais que eu mandei para lá, converti em dólar, comprei a maior parte de VEA, que é o nosso novo ETF, uma pequena parte de VNQ e uma pequena parte de VO. Também compramos o nosso Tesouro IPCA, como eu falei com vocês. E também aqui no Brasil compramos KNRI, GARI11, RSR11 e algumas ações. Com o restinho que sobrou eu comprei ações de Sanepar. E assim ficou a carteira após o aporte, ou seja, passamos dos 29 mil reais investidos. Ações, ficamos com 31%, um pouquinho acima da nossa meta. Fundo imobiliário, praticamente estamos na nossa meta, né, que é 30%. Tesouro, 15,87%, 15% é a nossa meta. E ETF no exterior, a gente praticamente está ali, aumentou um pouquinho, foi para 23%. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de análise e balanceamento da carteira pública. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui e até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal também.